Agora, vamos seguir agora com esse vídeo falando um pouquinho sobre a questão das ordens das artes liberais. Eu comentei com vocês sobre as 7 artes liberais, né? E eu fui descrevendo uma certa ordem ali de profundidade, ok? Ordem de profundidade do menos profundo para o mais profundo, né? As artes liberais lá, que passam da gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música. Essa graduação que eu coloquei é uma certa graduação de profundidade, tá? Não necessariamente quem estuda as artes liberais vai seguir essa ordem exatamente, tá bom? Inclusive o livro aí que vocês estão vendo, o Trivium aqui, ele está seguindo uma ordem um pouquinho diferente da que eu propus. Ele, por exemplo, ele valoriza a lógica primeiro. Então ele primeiro pega a gramática, depois a lógica e depois a retórica. É a ordem que ele segue. Essa ordem da ciência, do Trivium, né, das ciências aí desse livro, o Trivium, é uma ordem que está valorizando o conhecimento mais preciso, mais exato, mais importante primeiro, para depois aprender o que pode ser mais acessório, né, mais acidental, que envolve a questão de necessidade de você agir para persuadir alguém, ok? A própria retórica não é vista de uma maneira muito pejorativa, como eu coloquei aqui com vocês, tá bom? Então, é só para a gente destacar também aí um outro aspecto importante, né? Quando a gente fala, então, quando eu estava falando do desenvolvimento das artes liberais, eu falei num sentido de profundidade. O livro, ele trabalha assim no sentido de, como pode dizer, daquilo que é o mais fundamental primeiro, como pode dizer, não é fundamental. O que é o mais certo, mais seguro primeiro, para depois aprender o que não é tão seguro. Então, primeiro você estuda a gramática, uma gramática que vai tender para uma gramática universal. Depois você estuda a lógica, tá? Que vai te dar o raciocínio certo. Então, aquilo que te dá o raciocínio certo primeiro, né? Aquilo que tem que ser considerado em primeiro lugar. Depois você estuda a retórica, ok? A mesma coisa vai acontecer com as artes do quadrívio, né? Que também é citado no livro, apesar de essas artes não serem trabalhadas propriamente. Vai haver um outro livro que trabalha, a princípio, sobre isso. O quadrívio, né? As 4 artes finais, né? Da aritmética, geometria, astronomia e música. Assim, só para comentar uma coisa, uma vez que eu falo do quadrívio aqui para vocês, gente, é bom comentar sobre uma coisa. É o seguinte, quando eu falo do quadrívio, não fiquem com medo, tá bom? Não fiquem pensando, nossa, agora o cara vai relembrar tudo da matemática do ensino fundamental, vai me ensinar umas coisas super pesadas, difíceis de calcular. Tem gente que tem trauma de matemática, né? Não se preocupe quanto a isso. É óbvio que eu não vou entrar nos detalhes matemáticos, não vou cobrar nada de ordem matemática demais assim. É claro que algumas referências vão ter que acabar sendo feitas aqui, mas a princípio a matemática em si, tá, ela não vai ser trabalhada aqui. Tá? Então fica tranquilo que você não vai precisar. Eu estou falando muito de matemática e dessas áreas meio pesadas, puxadas aqui. Você pode achar que isso vai se sentir. Você vai ter a necessidade de saber sobre o conteúdo dessas matérias. Não se preocupe. A princípio, não se preocupe, tá bom? Eu vou só estar apresentando, de uma maneira geral, esses conteúdos. As 4 artes liberais, tá bom? Essas finais também podem não seguir a ordem que eu apresentei para vocês, tá? Porque elas podem, por exemplo, começar com a aritmética e ali o livro ele faz exatamente uma descrição que me lembra um pouco o Nicômaco de Gerasa, né? Que é um filósofo ali quase do início do cristianismo, certo? Que ele basicamente, no início mesmo do cristianismo, ele estava ali no século I. Então, ele é um filósofo que
é um aritmético, né? Ele fez os fundamentos da aritmética. Nesse livro, que eu estou falando, nesse livro ele trabalha a princípio, né, uma prioridade. Ele coloca primeiro a aritmética e a aplicação da aritmética vai ser a música. Tá? É o que é o modo como é apresentado aí, né, no capítulo 1, né, do Trivium. Okay? Então, no capítulo 1 você tem lá a irmã Miriam Joseph fazendo uma apresentação das 4 artes liberais finais, semelhantes ao que o Nicômaco de Gerasa faz. Tá bom? Ela bota a aritmética e a música como uma aplicação da aritmética, tá? Que seriam as artes discretas, as artes da multiplicidade, que também é chamado. Porque discreta aqui, gente, é quando se fala de quantidades, por exemplo, que você pode realmente contar. Os dedos da mão, por exemplo, você pode contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Você tem a maçã, você pode contar 1, 2, 3, 4 maçãs, 5 maçãs. Então, essa é discreta. Agora, as outras 2 últimas seriam das ciências contínuas, a princípio, né? As figuras geométricas, a geometria. Você teria uma parte teórica e a aplicação prática estaria na astronomia. Então você faz uma divisão um pouco diferente. Né? Repara, aritmética e aplicação prática é a música. Geometria e aplicação prática é a astronomia. E essa parte aqui da geometria, astronomia, lidaria supostamente com quantidades contínuas, tá? Que a gente não conta 1, 2, 3, 4 assim exatamente, mas a gente fala, por exemplo, de litros, de metros, continuidade, digamos, quantificações assim mais imperfeitas, porque a gente não consegue separar, por exemplo, um líquido, né? 1 líquido, 2 líquidos. A gente fala de litro, fala de metro, tá? Quando a gente começa a falar então na geometria, a gente está falando dessas contínuas, né? Dessas quantidades contínuas. É uma outra forma de organizar, tá? O quadrivium. A gente também tem outras formas em que, por exemplo, coloca quase a sequência que eu coloquei, né? A aritmética, depois vem a geometria, só que ao invés de colocar a astronomia no terceiro lugar, né, coloca a música, tá bom? E depois coloca a astronomia por último. Eu já vi essa sequência também. Parece que o livro Quadrivium, que é uma continuidade desse livro aí, segue essa linha, tá? De botar a astronomia por último, porque também eles juntaram vários livros ali, tá? Vários textos no mesmo texto e chamaram de Quadrivium ali, a princípio. Então, assim, a princípio, existe essa questão, né? Quando eu fiz essa questão da profundidade, né, eu estava, por exemplo, pensando em Platão. No livro 7 de Platão, o Quadrivium exatamente segue essa ordem direitinho que eu estou comentando aqui com vocês. Começa pela aritmética, geometria, astronomia e depois encerra com a música. Tá? É só para a gente determinar aqui mais ou menos uma ordem de como seriam os ensinos, tá? Do Quadrivium e do Trivium.